Boa Sejam noite. muito bem-vindos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, em parceria com o engenheiro civil João Belém Júnior, promove a palestra técnica Inteligência Artificial aplicada às perícias de engenharia e tem como objetivo capacitar e atualizar engenheiros e engenheiras para o uso das ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Notebooking e criação de assistentes personalizados em todas as etapas do trabalho pericial, desde a análise inicial do processo até a elaboração do laudo final. Com foco na capacitação e valorização profissional, estão sendo ministradas regularmente palestras técnicas gratuitas. Estas palestras abordam os mais diferentes temas relacionados às áreas das engenharias, da agronomia e geociências. Para ficar por dentro dos eventos que estão sendo realizados pelo CREA Goiás, acesse o site e clique em cursos e eventos ou siga as redes sociais do Conselho, Facebook e Instagram. Aqueles que tiverem interesse em receber o certificado deverão clicar num link que a gente vai disponibilizar durante a palestra no chat, que vai aparecer no canto direito da tela. Ao clicar no link, vocês deverão responder as perguntas do formulário, como o nome completo, que é o que vai figurar lá no certificado, o título do profissional, o endereço de e-mail e o número do telefone. Os certificados deste evento estarão disponíveis no portal Mais Capacitação, no mesmo local onde vocês fizeram a inscrição, até quinta-feira dessa semana. Basta acessar o site do CREA Goiás, clicar em Mais Capacitação, fazer o login e baixar o certificado. Qualquer dúvida sobre este ou outros eventos, pode entrar em contato conosco aqui no CREA Goiás, através do telefone, o DDD é 62 3221 6251, ou enviar um e-mail para cursos.creagoias@gmail.com. A palestra será ministrada num período de 1 hora e 30 minutos, ou seja, até às 21 horas. E agora, eu vou apresentar o nosso palestrante aqui da noite. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, mestre em engenharia pela Universidade de Brasília, UNB, e está cursando um MBA em Ciência e Análise de Dados pela USP. Mais de 20 anos de experiência em projetos de regularização de imóveis e aprovação de estabelecimentos de saúde. Na área tecnológica, ele participou do desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial, a IA, voltados à automação de propostas, elaboração de relatórios e análise de projetos arquitetônicos, ampliando a eficiência de processos de engenharia, obras, e hoje ele alia expertise de perícias e projetos à inteligência artificial, impulsionando a transformação digital da engenharia. Com a palavra, o palestrante da noite, João Belém, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Abadilene. Boa noite a todos. Boa Primeiramente, eu noite. queria agradecer aí a oportunidade que o CREA sempre possibilita, não só a mim, mas a todos os profissionais, né, do estado de Goiás e até mesmo do Brasil. Haja vista que tem, outro deve ter profissionais de outros estados. E é sempre muito gratificante para mim poder compartilhar, né, experiências, não somente as experiências boas, eu costumo dizer, mas também as experiências ruins, que isso gera um aprendizado muito grande para quem de fato precisa, né, desse aprendizado. Então, pessoal, hoje nós temos 1 hora e meia, né, para falar sobre inteligência artificial aplicada especificamente em perícias de engenharia. No primeiro momento, eu havia comentado, né, só ressaltando, agradecer também ao presidente Lamartine Moreira, que é precursor desse projeto, que já vem há anos aqui, de desenvolvimento e capacitação de profissionais. Bom, então, inicialmente eu tive interesse em fazer a palestra direcionada à engenharia de maneira geral. Por que de maneira geral? Porque existem várias ferramentas, né, várias oportunidades que a inteligência artificial pode desenvolver, não só para engenharia civil, para engenharia elétrica, mas não somente para perícias, mas também para orçamentos, acompanhamento de obras.
há uma infinidade de ferramentas e automações até que pode ser utilizada. Entretanto, 1 hora e meia é muito pouco. 1 hora e meia, né? Infelizmente, é o período que nós temos para uma palestra é muito pouco, então eu resolvi direcionar para perícias de engenharia. Por que perícias de engenharia? Porque perícias de engenharia, eu atuei muito tempo com perícias de engenharia, principalmente, sobretudo, com perícias como assistente técnico, que era o que eu achava mais interessante na ocasião, isso há 10, entre 5 e 10 anos atrás. Hoje eu tenho outros negócios, mas atuo ainda na engenharia, principalmente na regularização de imóveis, consultorias, e durante muito tempo eu sempre fui aficionado por tecnologias, né? Alguns aqui, acredito que poucos, né, pegou a fase da prancheta, né, de desenho na prancheta. Né? Se eu pedir para falar aqui alguém no chat, vão ser poucos, mas terão ainda algumas pessoas que utilizaram da prancheta, assim como eu, e apareceu o AutoCAD R14 na ocasião, que foi o primeiro software para assistência ao desenho arquitetônico e projetos. Então, eu fiz ali um curso, né, intensivo com um colega. E depois veio o BIM, estudei sobre BIM, compatibilização de projetos e, em relação à inteligência artificial, não poderia ficar de fora, porque eu sempre fui aficionado e resolvi fazer engenharia por conta desse processo de inovação que a engenharia sempre possibilita. E hoje, o que eu quero mostrar para vocês é que a inteligência artificial, ao contrário que de alguns dizem, né, que é um hype, é uma bolha e vai estourar, e você, como engenheiro, já recebi algumas mensagens, mas como engenheiro vai substituir aí a responsabilidade do engenheiro. E eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito porque, na época, né, quem viu a migração principalmente da prancheta para o AutoCAD, ouviu muito disso. Ouviu falar que, não, poxa, agora está fácil de vocês fazerem projeto, né? Você faz tudo no computador. Os projetos estruturais que os colegas fazem aí da área de estruturas, quando surgiu lá, né, em grande massa o Eberic, o TQS, não, agora ficou fácil de fazer os cálculos, porque você tem tudo no computador. E eu vi hoje, né, atualmente ainda a gente ouve, poxa, agora com a inteligência artificial está tudo mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Não vou dizer de todo, de tudo isso que eles falam, que é uma mentira, mas dentro de um contexto pode se transformar ali de uma coisa negativa para nós da classe de engenharia. Mas, de fato, a inteligência artificial está possibilitando, possibilitou vários colegas que eu já dei a consultoria de facilitar o trabalho, de dar rapidez, de dar fluidez ao trabalho, de agregar valor ao trabalho, sim, de fato. E eu digo sempre, né, eu falo muito para minha esposa, eu falo, olha, a inteligência artificial vai possibilitar a todo mundo, mas eu falo especificamente o engenheiro, a ter uma melhor qualidade de vida. Por que melhor qualidade de vida? Né? Sabemos aí, quem trabalha com as perícias especificamente, sabe dos desafios que se tem, não necessariamente de identificar aquele problema, aquela manifestação patológica na edificação que seja, identificar as causas e origens, que também é muito demorado, mas é estratégico e técnico, mas, sobretudo, a questão da elaboração de laudos, a redação de laudos, a leitura e interpretação do processo, caso você seja nomeado para um processo judicial, onde você é nomeado como perito ou contratado como assistente técnico, e, né, até mesmo como um laudo extrajudicial. Então, hoje, o que eu quero mostrar para vocês são algumas ferramentas dentro desse período de 1 hora e meia, são várias, tá, pessoal? Eu escolhi algumas ferramentas para que vocês pudessem entender melhor como vocês poderão acelerar o processo de elaboração, não somente elaboração do laudo, mas todo o processo de perícia judicial. Então, o que eu quero antecipar sobre a questão da palestra de hoje? Ela é direcionada, né, especificamente para engenheiros que atuam com perícias judiciais, extrajudiciais, mas também aqueles que têm interesse em atuar nesse mercado, que é um mercado que, de certa forma, não necessariamente
ele pode gerar toda a receita que você necessita, mas ele pode ser um trabalho, inclusive, transversal. Ele não toma muito tempo, desculpa, ele toma muito tempo, mas você consegue conciliar muitas vezes com outro trabalho que você tem, outro serviço que você faz, e aí possibilitar aí um acréscimo de receita no seu orçamento. E o objetivo aqui não é explicar a inteligência artificial de forma aprofundada de como ela funciona nos bastidores, no back-end, nas programações. Tanto é que tudo que as palestras que eu dou, os cursos, treinamentos que eu falo, eu digo, olha, é inteligência artificial de fato na prática, para você sair aplicando hoje, depois dessa explicação, e não necessariamente a explicação mais aprofundada. E para que o engenheiro, eu sei que o engenheiro tem uma capacidade, sim, lógica e intelectual para desenvolver programas, para programar, para aprender a programação, códigos, mas não é isso que eu vim trazer. Né? Hoje a inteligência artificial nos deu uma ferramenta muito importante, que é a linguagem natural, de você solicitar através de linguagem natural, ou seja, você conversar, você digitar e você solicitar para ela através de instruções personalizadas, o que nós denominamos de prompts, né? Os prompts para que ele realize determinadas tarefas para você. Então, antes de adentrar especificamente ainda, eu queria comentar com vocês dos níveis ali, níveis básicos de inteligência artificial. Né? Eu agreguei em 3 níveis aqui para facilitar e dar rapidez ao processo. A inteligência artificial generativa, ou a inteligência. Opa, acho que alguém compartilhou aqui, ou fui eu? Só um momento. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Ou cortou? Só respondam aí. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Tranquilo, né? Fala, Calex. Bom te ver por Fala, aqui, meu amigo. amigo. Tamo Quanto junto. tempo. Grande abraço, cara. Então, o que acontece? 3 níveis de ferramentas de inteligência artificial. A primeira é a básica, né, que nasceu ali, o primeiro ali, que foi mais divulgado, o ChatGPT, que são linguagens naturais, né, de grande escala, que você utiliza ali e as pessoas utilizam quase como se fosse um Google turbinado, né? Não que não possa ser dessa forma, mas você tem uma infinidade, como eu vou mostrar para vocês aqui hoje, uma infinidade de recursos que ela pode possibilitar você a trabalhar de maneira mais produtiva, mais rápida e, sobretudo e principalmente, assertiva. Então, hoje o ChatGPT, assim como o Manus, como Gemini, como Perplexity, vários dessas ferramentas, elas são conversacionais, que você solicita ali através de um prompt, o próprio Sora, que é de geração de imagens, mas existe um nível um pouco mais avançado de inteligência artificial, que são denominadas os agentes, né, as automações. Essas automações, elas desenvolvem, juntamente com esses modelos de linguagem, ChatGPT, algumas automações e programações, como enviar e-mails automatizados, receber notificações em determinadas por exemplo, audiências que você vai ter, ou sindicâncias que você terá, de fazer buscas de tempos em tempos sobre determinadas normas, atualizações, isso de forma automatizada, dentre várias outras automações. E um nível mais aprofundado ainda, que necessita de uma curva de aprendizado, incluindo programações, né, em Python ou em Java, para que você possa utilizar, por exemplo, de inteligência artificial para visão computacional, para verificação de imagens e vídeos de maneira mais aprofundada. Apesar que nessas ferramentas do nível 1 de as conversacionais, elas conseguem ter esse recurso de visão computacional também, é o que eu vou mostrar para vocês. É claro que não tão aprofundado, é um projeto que nós estamos desenvolvendo de análise de projetos para prefeituras, nós temos que rotular, né, eu vou explicar depois, detalhar, para que a inteligência artificial ela seja treinada para ler um projeto como se arquiteto, como se engenheiro fosse. Bom, antes de mais nada, eu queria só passar aqui, deixa eu compartilhar uma tela.
Telas. Pegar o do Gemini, do... Documentos avançados. Não estou conseguindo compartilhar uma tela. Pronto. Bom, então, deixa eu minimizar. Essa é a primeira ferramenta, depois eu vou explicar para vocês, mas a primeira ferramenta que a gente utiliza para fazer análise de documentações. Mas o que eu quero mostrar é que eu fiz questão de mapear. Estão conseguindo ver essa tela de um mapa mental aqui, pessoal? Sim, está aparecendo aqui. Sim, professor. Ótimo. Então, veja bem, esse mapa mental foi criado por uma inteligência artificial, baseada nos prompts e nas informações que eu apresentei, que é o Notebook LM. Notebook LM, ele faz várias interpretações de texto, que vocês vão utilizar, inclusive, para fazer leituras de determinados conteúdos muito extensos, assim como no ChatGPT, só que ele é muito mais detalhado. Então, aqui eu coloquei, de certa forma, 6 etapas do processo judicial. Esse processo é uma perícia judicial. Por que eu escolhi perícia judicial e não extrajudicial? Porque ela é mais completa, né? Para que eu possa apresentar em cada sessão, em cada atividade, como você pode utilizar a inteligência artificial para acelerar ou otimizar cada processo. Então, nós temos aqui da preparação de cadastro. Nessa preparação de cadastros, né, é aquela pessoa que ainda não atua no mercado de perícias judiciais, ou tem interesse em atuar e não sabe por onde começar. Então, aqui nós colocamos os requisitos básicos, que é a formação superior na área, o registro ativo no Conselho do CREA, a qualificação específica, né, buscar conhecimento sobre perícias judiciais, compreender a rotina e a burocracia forense. Primeiro passo, onde você pode utilizar a inteligência artificial para esta etapa? Essa etapa para quem está iniciando, começando. Você pode utilizar inicialmente o ChatGPT. No ChatGPT, você vai fazer primeiramente a pesquisa básica, uma pesquisa inicial, principalmente se você não tem conhecimento sobre as perícias, não sabe a área que vai atuar. Por quê? O ChatGPT ele tem a função gratuita, que ele te dá ali uma quantidade de, entre aspas, créditos para você possa utilizar durante um determinado período do dia, e ele se encerra, ou você pode comprar um plano, né, que você paga $20, 19 a $20, para que você tenha um acesso completo. Lógico que tem outras funcionalidades e outros planos, mas esse já vai lhe resolver. É como se você fosse, não sei se você já viu, quando você vai comprar um curso muito caro. Antes de comprar um curso muito caro de determinado assunto, você primeiro vai pesquisar ali o perfil daquela pessoa, vai pesquisar sobre alguns temas no Google, vai assistir alguns assuntos no YouTube sobre aquele determinado assunto, para depois comprar ali uma plataforma, o curso propriamente dito. Na inteligência artificial, eu sugiro da mesma forma. Você pode começar com os planos gratuitos do ChatGPT, aqui, para quem está iniciando, buscar os conhecimentos de maneira mais simples. Né? Eu quero atuar como perito, quais são as etapas da perícia judicial, quais são as... Oi, pois não?
Pessoal, a qualquer momento vocês podem interromper e fazer a pergunta, eu só não consigo ver o chat aqui porque eu estou com ele fechado, tá? E compreender a burocracia forense. Então, eu sugiro nessa etapa, para quem está começando, pode ir no chat GPT. É importante que, posteriormente, você pague pelo chat GPT, que eu vou mostrar alguns recursos importantes que vocês vão utilizar, principalmente na parte de laudos. Bom, sobre o cadastro formal no CNJ, para quem já trabalha, né, fazer de todos os cadastros, aqui você não tem muito como utilizar da inteligência artificial para conectar em determinados sites, porque vão precisar de autorizações ou APIs. Mas para você, alguns fóruns ainda permitem você ter aquele acesso ao secretário da vara, ao juiz, para tentar uma nomeação, é o mais complicado um pouco, mas da mesma forma, no chat GPT, você consegue solicitar a relação de todas as varas, de todas as varas relativas à justiça civil, para que, inclusive com o nome do juiz titular ou substituto e o e-mail. Se estiver com o telefone, ele vai buscar e inserir para você Cadê todo mundo aí? você possa. Oi? O pessoal tá porque parece que deu um apagão aqui. Pessoal, será que só para o Pedro ou tem mais alguém? Tá tudo ok, pessoal? E tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok também. Beleza. Então, beleza, foi aqui, desculpa, pessoal. Okay. Então, aqui, note que tem alguns termos que esse fluxo aqui, pessoal, vou ensinar vocês a fazerem, ele é baseado ele é gerado pela inteligência artificial dentro da plataforma Notebook LM, que é gratuita. Então, alguns erros aqui ele vai poder aparecer, como eu aqui, era para escrever um item 1. Mas isso daqui 1 mês, 2 meses, eles já ajustaram. Bom, na parte de prospecção, uma vez você qualificado, você tem que prospectar um cliente ou buscar por uma nomeação. Por quê? Você pode ser nomeado como perito, né? Ou você pode ser contratado por uma das partes para ser assistente técnico. Como você pode utilizar a inteligência artificial aqui? Nessas estratégias de network. Nas estratégias de network, principalmente com juízes quase não nomeiam propriamente, quem nomeia é o secretário da vara, ou as partes, que vão solicitar que você seja um assistente técnico da perícia. Então, currículo sucinto e atualizado é o cartão de visitas, onde você faz o currículo sucinto e atualizado, baseado num prompt. Ainda assim, o ChatGPT consegue gerar esses currículos para vocês de maneira bem personalizada, porque não é um currículo muito grande. Eu vou disponibilizar para vocês alguns prompts, ou seja, algumas instruções, mas vou ensinar para vocês como que vocês podem criar o prompt ou a instrução que você coloque ali, né? Eu tenho que falar ali, nivelado um pouco mais por baixo, tá, pessoal? Muitas pessoas eu sei que já utilizam o ChatGPT, já utilizam outras ferramentas, humanos, o Notebook LM, mas eu vou tentar detalhar um pouco mais para quem ainda não tem familiaridade. Então, o prompt, que é uma instrução, o que você deve colocar, você não pode ser muito abrangente, né, escrever ali um texto muito grande, mas também você não pode ser muito sucinto, você tem que ser objetivo, e tem uma sequência para que você possa fazer dessa forma e ser ter mais êxito na resposta do ChatGPT. Como no caso do currículo, você vai considerar que você é um redator experiente de currículos profissionais que já atuou no LinkedIn, por exemplo. Seu papel é elaborar um currículo detalhado para a segunda vara civil da cidade, da comarca da cidade de Goiânia, direcionada ao secretário da vara ou ao juiz, onde serão apresentados os seguintes itens conforme o meu currículo profissional. Você vai pegar seu currículo profissional, anexar no ChatGPT e, baseado nesse prompt, ele vai gerar um novo currículo mais direcionado para a prática forense. Estou passando um pouco mais rápido, porque eu acredito que existem outros pontos muito mais, não vou dizer importantes, mas muito mais interessantes que podem ajudar vocês. E nós temos um tempo de 1h30. O contato proativo com as varas, né? Por telefone e e-mail que você coletou lá no seu relatório do ChatGPT.
Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Não é porque você, né, está ali no cadastro no CNJ, tudo certinho, que você vai ser escolhido assim de maneira mais imediata. É claro que quem já é experiente, já mostrou isso para o juízo, para o juiz da vara, aí é mais simples de ser nomeado. Visitas presenciais agendadas, postura profissional. Esse aqui eu vou pular porque é dos itens que não demandam especificamente de inteligência artificial, um pouco mais criativo. E esse periódico? Esse periódico de acompanhamento a cada 2, 3 meses. Existem, né, eu vou tirar a inteligência artificial mais aprofundada, que é aquele terceiro degrau, vou deixar ali, vamos falar mais da conversacional e de automação. Esse periódico de acompanhamento é um periódico que você vai acompanhar sobre as principais notícias da sua área de atuação. Né? Se você vai atuar como perícias de engenharia elétrica ou de engenharia civil, você pode criar um prompt, uma instrução para o ChatGPT para que ele busque recorrentemente. É mais complicado porque vai como automação, mas para toda vez que você solicitar, ele buscar as principais notícias relacionadas à sua área de atuação. Veja bem, o pessoal vai, mas foi em abril de 2024 que ele parou de atualizar. Ele parou de atualizar no seu banco de dados estático, mas o banco de dados dinâmico ele busca muito, muito bem. Então você pode solicitar que ele faça essa pesquisa, não de maneira automática, mas de maneira intencional. Você sempre vai buscar. Ao contrário que, por exemplo, no Manus AI, ele faz essa busca de maneira automática para você. Só que não é gratuito, obviamente, e ele gera um consumo de créditos que você coloque lá. Então, ele faz essa busca mais automatizada, mais rápida, mas é um pouco mais caro. Bom, sobre a rede de contatos, né, você buscar ali, participar, entrar em contato com advogados e escritórios da área, como? Você pode buscar dentro do Manus aí. O Manus aí, pessoal, deixa eu ver se está aberto aqui. Essa plataforma, está compartilhada a plataforma ou está a outra ainda, pessoal? A plataforma. Compartilhou. Compartilhou, certo? Então, o Manus é similar ao ChatGPT, só que ele é uma chinesa, mas ele é muito mais avançado. Então, ele faz essa busca para você de uma pesquisa de mercado, onde existem escritórios de advocacia especializados na área civil. Bom, ele vai te dar uma relação. Você pode buscar o Manus ele consegue buscar dentro do LinkedIn todas as informações relacionadas a endereço, telefone, e-mail, que estejam disponibilizados, obviamente, dentro do LinkedIn, para não interferir a LGPD. Então, com isso, você consegue fazer uma prospecção melhor do seu potencial cliente. Bom, honorários e planejamento inicial. Como a inteligência artificial pode melhorar esse processo? Vamos lá, agora é uma parte que já entra ali em uma utilização mais efetiva da inteligência artificial. Quando você recebe, vamos pensar num processo judicial, ou até mesmo um processo judicial, ou quando você foi nomeado para ser o perito, ou quando você foi contratado para ser um engenheiro assistente de uma das partes. O que vai acontecer? Você vai ter acesso ao processo. Você vai ter acesso ao processo, seja pelo juiz, ou seja por uma das partes. E para que você possa elaborar a proposta de honorários, você precisa entender o processo. Então, nessa parte de honorários e planejamento inicial, você precisa, primeiramente, analisar o processo para saber do que se trata, para que você possa elaborar uma proposta de honorários baseado na sua expertise e também no tempo, na carga horária que você vai disponibilizar para atuar nesse processo. Lógico que tem uma parte de negociação e fixação muito mais, não vou dizer problemática, mas muito mais demorada, quando se trata de você ser um assistente técnico de uma parte. Você, de repente, definiu ali os honorários para que você atue como assistente de R$10.000.
vão ter uma fase de negociação. Mas se você definiu ali, de acordo com alguns parâmetros, os honorários para ser o perito e apresentar ali a petição de proposta de honorários, é uma fixação, geralmente é fixado, você pode negociar e tentar justificar, vou mostrar para vocês. E no caso de justiças gratuitas, né, as primeiras nomeações geralmente são em casos de justiça gratuita, você vai apresentar ali também, não os honorários propriamente dita, mas uma petição dizendo que se aceita ou não aquele trabalho. Bom, então, dentro da análise de processo, é o mais moroso, porque nem sempre o processo vem com 10 páginas, 30 páginas. É claro que quando você é nomeado como um perito, nomeado que eu digo assim, contratado para ser um perito extrajudicial, onde a pessoa, olha, queria que você viesse aqui fazer um laudo. É muito mais simples, porque aquela parte vai contar, né? Aquela pessoa que está querendo te contratar vai contar para você, vai relacionar, vai disponibilizar os fatos para que você elabore o laudo pericial para ela. Fazendo um adendo, considerando que você foi convocado não, solicitado para fazer um laudo extrajudicial e você tem que ir até o cliente para buscar ali os fatos, né, coletar algumas imagens. O que eu vou considerar a primeira inteligência artificial, o primeiro equipamento, ferramenta que vocês vão utilizar? Tem um equipamento, deixa eu só pegar aqui na outra mesa, um momento. Bom, é esse equipamento aqui, é o Plaud. Um chama de Plaud, outro de Plaud. Ele é bem fino, ele, né, cabe aqui pregado no celular, que ele é um gravador. Só que ele é um gravador, isso aqui, pessoal, serve para vocês para qualquer ocasião, não somente para perícia, tá? Ele custa em torno de $200, $250, mas ele grava, e não somente grava toda a conversa, ele grava também de telefone, grava toda a conversa, ele transcreve automaticamente, e detalhe, você tem vários templates que você pode converter esta narrativa, esta conversa que vocês tiveram com o potencial cliente, com o cliente, de forma que você entenda. Ele pode criar um formato de ata, ele pode criar como um relato de uma ata ou um relato de fatos para que você possa, né, hoje o advogado utiliza muito isso, porque baseado no relato do cliente, ele não só transcreve, ele interpreta e faz uma nova geração de documento, de um documento muito bem detalhado, muito bem escrito, muito bem concatenado, e ele identifica quem fala, as partes que estão falando. Então é importante, existem aplicativos similares a este, mas não tão bom quanto esse equipamento. E detalhe, você vai pagar ali, né, $15, $10 por mês e, né, não tem todos os recursos que tem essa ferramenta. Então essa é a primeira ferramenta que você vai ter para coletar as informações do seu cliente. Chama Plaud, se você for escrever, Plaud. Bom, mas vai ter a ocasião que não é uma perícia judicial, e sim não é uma extrajudicial, e sim uma judicial. E vai chegar um calhamaço para você. Um calhamaço, um processo gigante, 50 páginas, 100 páginas, 200 páginas, e você vai ter que ler. Quem nunca passou por isso? Quem trabalha com perícia sabe, você recebe aquele documento. Antigamente, né, eu formei há mais de 20 anos, eu tinha que fazer a busca desse processo lá na vara, carregar, fazer a carga, né, do processo, deixar um documento, e aí com aquele processo com medo de perder, que se perder esse processo eu estou enrolado. E agora não, hoje é digital, né, hoje, muito tempo, eu sou muito antigo, mas hoje é digital, mas você ainda tem que ler. E aí algumas pessoas fazem da seguinte forma, eles pegam e, vou colocar aqui no ChatGPT, e ele faz a leitura. Faz? Sim, faz. Ele faz a leitura, mas baseado em um prompt que você pedir. Você pode leia o processo, entenda e faça suas observações. Então, o que eu fiz? Eu criei nesse caso, tudo que eu faço, eu coloco um método, né, para ficar mais fácil e depois ficar detalhado.
que a gente pode fazer? Nesse mesmo ferramenta, eu vou fechar aqui esse para depois abrir novamente, vou fechar esse mapa mental que é gerado pela essa ferramenta. A primeira ferramenta que eu quero que vocês utilizem, ou que estudem, ou que testem, chama-se Notebook LM. É do Google, já podem anotar aí, tira um print da tela, acredito que vai ficar disponibilizada essa gravação depois. Esse Notebook LM, ele é similar ao ChatGPT, só que ele só faz pesquisas dentro do âmbito que você definir para ele. Você delimita o que você quer que ele analise. Então, vou fazer aqui. Eu crio um novo caderno, ele é gratuito, tá, pessoal? Tem a parte, uma funcionalidade que é paga, mas para o nosso caso aqui não é necessário. Então, você vai aqui abrir um novo caderno, e ele vai pedir para que você adicione o que você quer estudar. Então, naquela parte que as pessoas já se aprofundaram, lembra daquela primeira etapa que a pessoa está estudando um pouco, quer saber onde vai atuar, em qual área, mas depois que ele já está mais assegurado disso, ele pode pegar para estudar somente, por exemplo, eu quero estudar só sobre engenharia de segurança do trabalho. Ele pegar todas as NRs e adicionar nessa plataforma. Ela suporta até 50 documentos, independente do tamanho. E você vai começar a conversar com essa plataforma somente sobre aquelas 50 NRs, ou aquelas 20, aquelas 10 NRs. E olha que interessante, você pode buscar um arquivo do Google Drive, você pode pegar um website, por exemplo, tem um website de um cliente ou de um concorrente, que é um concorrente forte, eu queria saber como é que ele está atuando, como é que é a estratégia dele de marketing. Você copia o link e coloca aqui, ele vai fazer a leitura e o scanner total de tudo que ele faz, e você vai poder perguntar sobre qualquer coisa sobre esse site e qualquer coisa fora. Qual a estratégia de marketing que ele está utilizando? Não está descrito no site, mas ele vai buscar para responder a sua pergunta referente àquele documento. E você pode copiar um texto completo de um blog, um texto completo da norma e colar aqui. Ou adicionar um documento. Então, eu vou considerar aqui, pessoal, um processo judicial que eu participei como assistente técnico na época. O que eu vou fazer? Como tem, né, o LGPD, a Lei de Proteção de Dados, eu vou interromper essa tela, vou anexar esse processo, porque quando você anexa esse documento, deixa eu mostrar um antes disso, antes do documento. Olha só, um exemplo. Eu vou clicar para carregar uma fonte, eu vou pegar uma norma aqui, vou pegar 6118, vou pegar uma menor, não, vou pegar um artigo, não, vou pegar uma norma, 15575, e vou pedir para ele enviar. Ele vai carregar essa norma aqui, e eu vou pedir para ele poder falar sobre algum elemento, alguma descrição dela, porque eu tenho dúvida. Ele demora um pouco para carregar, porque a 15575 é muito grande, assim como as demais normas. Assim que ele carrega aqui, aparece aqui um resumo básico do que ele tem na fonte, olha só. Eu mudo aqui, eu posso colocar NBR 15575. Ele fala, isso aqui é um documento assim assado, fala do projeto, né? Um ponto central é a definição de vida útil do projeto para os diversos sistemas. Então, e aqui ele já faz algumas sugestões de perguntas que poderiam ser feitas, né? Quais são os requisitos gerais de desempenho da norma? Qual a vida útil? Então, eu posso perguntar aqui de maneira, olha só, eu vou perguntar de maneira leiga, nem vou perguntar de maneira técnica. Quais as principais considerações que devo me atentar na vistoria de trincas e fissuras em uma edificação? Olha só, esse prompt ele é muito simples, ele pode ser muito mais detalhado.
eu nem preciso colocar, se fosse no chat GPT, eu teria que colocar conforme a NBR 15575, do item tal, fazer uma descrição maior, mas aqui ele vai pegar só aqui. Eu aperto aqui. Gente, essa aqui é uma das melhores ferramentas que eu tenho, que eu utilizo para estudar qualquer coisa. Eu posso pegar um vídeo do YouTube, ele transcreve e lê para mim. Então, olha só o que, que ele fala. Ele fala muita coisa, né? Então ele começa, a vista de trincas e fissuras de edificação sob a perspectiva da norma, aí ele fala o contexto de desempenho e durabilidade, o estado limite útil do serviço. E aí, depois disso aqui tudo, eu posso criar alguns elementos aqui do lado, um vídeo falando sobre isso, um áudio falando sobre isso, como um podcast, duas pessoas falando. Eu posso gerar um mapa mental. Eu clico aqui, não vou criar, eu venho aqui, eu pego só essa anotação, esse resumo que eu fiz, eu clico aqui, salvar para anotar. Ele vai gerar aqui uma nota disso aqui que eu estudei, que ele apresentou, e eu vou jogar ela lá para o repositório de fontes. Olha, converter para fonte, ela vem para cá, ó. Ela veio para cá. Mas agora eu quero fazer um mapa mental, mas eu não vou fazer um mapa mental da NBR 15575. Vou fazer um mapa mental só desse texto que eu vi. Então eu desligo aqui, deixo só isso ligado e venho aqui e crio um mapa mental. Aqui, enquanto ele está gerando, aqui é muito interessante, ele gera quiz, perguntas. Para quem é professor, gerar prova somente desse assunto, ele gera uma infinidade de perguntas, respostas, que você responde, tem gabarito e tem considerações sobre esse tema, para que você possa estudar melhor, para que você possa entender, corrigir. Tem relatórios, ele pode gerar diversos templates de relatórios de diversas modalidades, vou abrir aqui para vocês. Ele, olha, crie seu próprio documento de briefing. Se você quiser criar um post no blog que você tem, ou no LinkedIn, baseado nisso, ele vai criar para você, você vai ler e revisar. Então, explicador de conceito. Vou voltar aqui, olha só, ele gerou já um mapa mental. Vou abrir o mapa mental, baseado naquilo que nós conversamos. Olha, vistoria de fissuras de clima, sobre a ótica da 15575. Ele coloca todos, objetos de avaliação, contexto de desempenho, segurança de uso, estanqueidade e umidade. Fissuras e trincas geram estanqueidade? Pode prejudicar a estanqueidade, gerar umidade? Sim. Então, o que, que ele fala sobre isso? O seu comprometimento da estanqueidade, fissuras de vedações externas, em pisos molháveis, ou relação com infiltração e água de chuva. Quais os efeitos da umidade? Acelera mecanismo de deterioração, perda de habilidade e higiene. Veja que isso aqui, só isso aqui, já daria, né, um salto gigante no processo de estudo de vocês, mas o que eu quero mostrar não é isso, né? Esse aqui só mostrando como é que é a ferramenta, mas eu vou abrir uma outra, e aqui eu vou adicionar um processo, um processo completo. Então, eu vou desligar essa tela aqui, a tela de compartilhamento, porque ele vai gerar um pequeno resumo e os nomes das partes vão aparecer, mas aí vocês vão ver o que eu vou fazer para que ele não possa aparecer, mas nesse primeiro momento ele aparece. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui, enquanto isso vocês fiquem aí comigo. Eu vou anexar o processo. Ele está carregando. Detalhe que ele tem, né, ele tem possibilidade de carregar até 50 documentos. Então, olha que interessante vocês fazerem. Vocês podem colocar, se vocês atuam em determinados segmentos, vocês podem colocar todas as normas que vocês atuam dentro desse repositório. Você pode criar vários grupos de estudo, vários cadernos de estudos com várias áreas que vocês atuam, para que vocês tiverem alguma dúvida, vocês irem lá e perguntar. Bom, ele gerou. Eu vou criar um prompt aqui, ó. Vou criar um prompt. Deixa eu ver se ele tá. Ah, ele apareceu aqui. E ele não tem como apagar. Bom. Então, ele já leu o processo. Agora eu vou pedir para que ele possa fazer relate. Vou colocar aqui. Você tem várias formas de você pedir para que ele explique para você o processo. Eu tenho vários. Eu vou colocar uma aqui que eu gosto de fazer. É entender os fatos sobre a perspectiva de cada parte. A parte autora e a parte ré.
Então, eu vou colocar aqui. Considere que você... Considere que você é o engenheiro que realizará a perícia judicial para o caso em anexo. Realize, primeiramente, o detalhamento e explicação de todos os fatos sob a perspectiva somente da parte autora, apresentando estes fatos em uma linha do tempo cronológica para facilitar o entendimento. E eu vou eu vou continuar dizendo Professor, o seguinte. Pois não? Depois o senhor compartilha, por favor, esse prompt que o senhor está... Compartilho, pode deixar que a gente compartilhe. Tem vários prompts que eu estou utilizando, estou colocando aqui de maneira aleatória, mas eu vou explicar para vocês como vocês podem criar um prompt de vocês também. E se der tempo, eu vou compartilhar muita coisa aqui, vai dar certo. Mas veja bem, aí eu vou colocar aqui uma continuação no prompt da seguinte forma. Estou utilizando este documento para ilustrar como esta ferramenta trabalha. Sendo assim, esse documento, vírgula, em uma palestra para vários engenheiros, para ilustrar como essa ferramenta. Sendo assim, não mencione nenhum dado nas respostas que possam comprometer ou violar a LGPD. Utilize termos genéricos forenses para representar as partes, juiz, peritos e procuradores. Bom, vou gerar aqui, porque a outra parte vai... Pessoal, eu vou copiar e colar aqui esse prompt aqui na conversa. Agora, só o seguinte, pessoal. Muitas vezes eu digito muito rápido, às vezes eu não faço a acentuação correta, eu uso muito as vírgulas, eu consigo utilizar, então talvez tenha algumas palavras que vão estar digitadas erradas, mas a inteligência artificial, ela entende. Então, eu não perco muito tempo com isso. Vou compartilhar aqui para vocês esse prompt, tá? Compartilhando aqui é mais fácil. Então, eu vou gerar aqui, antes de compartilhar. Bom, acho que já deu. Bom, tá aqui. Ele está gerando, ele está pensando, olha só. Aqui, opa. Aqui é o prompt que eu coloquei, digitei aqui embaixo, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Considerando minha função de perito judicial neste caso, e em seguida diretrizes para apresentar uma palestra, então, ele colocou aqui, detalhamento. A parte autora requerente é o legítimo possuidor do imóvel residencial. Veja que ele colocou aqui, a parte autora. Ele poderia, quando você estiver fazendo o seu trabalho, você não tem que ter essa preocupação, você vai saber, fulano de tal, que é o autor. Aí ele colocou, é o legítimo possuidor do imóvel, conflito judicial surge devido a uma obra iniciada pelas partes requeridas no imóvel vizinho, que supostamente resultou em danos estruturais, materiais, morais e perturbação. E ele vai falando aqui, agosto, solicitando, aí eu pedi para ele colocar uma linha do tempo, né? Que é muito bom a gente entender. Então ele vai te dando ali a linha de tempo. Em agosto de 2020, teve uma solicitação de permissão verbal, né? As consequências alegadas e ações, início da obra, quando foi, o que aconteceu,
A construção irregular em paredes divisórias. Você pode, antes de pedir essa explicação, você pode pedir para ele assim, faça um resumo geral, sucinto, breve, sobre o que se trata. Pronto. E depois pedir sobre a perspectiva do autor e sobre a perspectiva do réu. Esses relatos. Eu pedi pela perspectiva do autor. Então, durante a obra ou período posterior, perturbação do sossego, danos morais, o barulho da nova edificação, da nova área de lazer do vizinho, que fica meia parede do quarto da parte autora, gerou barulho insuportável. Então, você está lendo aqui, período, né, um período inespecífico que ele não conseguiu verificar. Às vezes pode acontecer um bug da inteligência artificial, mas você vai lá e verifica. Por quê? Porque, como que eu posso? Não é um processo, eu posso vir aqui para cada item, ele não veio à toa para explicar isso aqui. Ele referencia. Então, se eu vier aqui, ele fala aqui, tentativas de resolução extrajudicial. A parte autora tentou, por diversas vias, uma composição amigável, extrajudicialmente, mas tentativas não foram frutíferas. Aí você fala, será que ele falou isso? Eu venho aqui, clico, ele mostra aqui onde ou em qual página que está. Ele abre o documento e mostra ali como página. Só vou fechar porque ele está abrindo o processo, tá? Então, para tudo que ele coloca, você consegue pontuar, passar o mouse ou clicar para ele abrir a página específica daquele processo onde ele citou tudo isso. Então, ele fala aqui uma linha geral de tudo que aconteceu, inclusive com as nomeações, com as petições interlocutórias, as decisões interlocutórias do juiz. Então, ele coloca tudo. Aí, João, mas ficou muito grande. Eu posso colocar o seguinte, resuma tudo isso em texto, colocar corrido, de forma sucinta e objetiva, para um melhor entendimento e mais rápido a análise. E aí, aqui você pode, a partir disso, você vai gerar uma nota, você pode gerar essa nota, salvá-la aqui, mandar para aqui para a fonte, para gerar um mapa mental, para gerar um flashcard. Flashcard, no caso, é mais para detalhe, para quizzes, né? Então, veja bem, aqui ele colocou um resumo menor, aliás, e aí já tem a decisão aqui, o juiz tinha, né, 2.500 por ação de danos morais, 5.000 por danos materiais, porque nesse caso, ele me chamou para fazer um novo laudo que ele quis contestar, vai contestar esse valor da indenização e vai entrar com recurso. Só que, né, tinha um outro engenheiro assistente, ele não soube impugnar a perícia do antigo do perito, então ele ficou inconformado, me chamou e tal. Então, a gente consegue fazer essa análise bem detalhada para que você possa ler e entender todo o processo. Para quê? Para que você possa, então, gerar ali, ter você pode ter ali uma previsão de quanto você vai gastar de tempo de execução. Pessoal, alguma dúvida sobre isso aqui? Se tiverem, por favor, pergunte. Aí tá. Não. Então você vai aqui, posteriormente você tem que ir para onde? Fazer os honorários. Você pode criar honorários, Eu tenho uma dúvida. Pois não? Você fez o levantamento lá em loco, tirou algumas fotos, né? Sim. Colocar fotos aí, o programa entende, te ajuda a visualizar ali, por exemplo, que tipo de fundação foi utilizada na edificação, alguma coisa aí, ele consegue dar um norte para essa finalidade? Boa pergunta. Nesse aqui em específico, não. E você vai ter que ir para o Gemini, que quando você paga, porque o Gemini também é do Google e ele é do Google, só que não são integrados aqui. No Gemini, quando você paga essa plataforma de $20 aproximadamente, o Gemini fica integrado a ele consegue ler. Mas eu vou te mostrar uma outra ferramenta que você vai poder fazer isso de maneira bem mais fácil, sem necessidade de pagamento, tá? Então, bom, você tem que fazer ali agora, vou entrar no ChatGPT, já são 8h30, 1 hora, eu não falei de todas, não falei nem de 30% das ferramentas. Então, vamos lá.
Você tem uma possibilidade, no chat GPT, eu criei um assistente. O que é um assistente? Um assistente é uma ferramenta do chat GPT que você tem você pode criar quando ele é pago. Quando ele é pago, você cria, que é um assistente que faz de maneira mais autônoma e detalhada para que você não tenha que colocar toda hora, no mesmo de um outro processo, colocar um prompt aqui. E para criar tem que ser pago, eu tenho que ter a plataforma paga, mas para que as pessoas tenham acesso, por exemplo, eu posso compartilhar para vocês, inclusive eu vou compartilhar esse link, vocês têm que ter só a conta no chat GPT, não precisa ser paga. Para você, por exemplo, criar, aqui tem meus honorários periciais. Eu clico aqui nos honorários periciais, você vai clicar, você vem aqui, começar por aqui. Bom, já carreguei a base de dados, eu criei uma base de dados com todas com referência à norma do IBAP. O IBAP tem um procedimento para você gerar os seus honorários, certo? Ele tem uma normativa onde direciona e recomenda como você deve cobrar os honorários. Então, quando eu clico nesse agente, ele vai me perguntar que tipo de edificação, algumas informações para gerar uma proposta de honorários em formato de petição automática. Então, eu vou colocar aqui alguns dados que ele perguntou de maneira hipotética, tá? Número do processo, eu vou colocar aqui, processo 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, XXX. Passo para o item 2. O que ele está perguntando? Tipo de perícia solicitada. Então, vou colocar aqui que é uma perícia, nem estou falando que é essa que nós acabamos de avaliar, mas só para vocês entenderem que pode ser gerado com esse assistente. Objeto e complexidade. É um prédio residencial de 10 pavimentos, com fissuras estruturais. Que tipo de edificação? Vou colocar aqui uma edificação unifamiliar de 150 metros quadrados. De onde eu tirei isso? Da análise que eu acabei de fazer, né? Seja lá no Notebook LM ou em outra plataforma. Estimativa de horas técnicas. Pessoal, isso aqui não tem jeito. Isso aqui, nem o inteligência artificial vai te dar ali de maneira geral. Vai ser o feeling. Gente, eu vou gastar aqui 15 horas, 20 horas, 30 horas. Pessoal que está começando agora e não sabe, entre em contato com um perito mais experiente, faça uma sociedade com ele para esse laudo, para ele poder te ajudar, poder, inclusive, nessa parte mensurar e dividir essa responsabilidade com você, obviamente, dividir também os honorários, mas ele vai te ajudar bastante, até mesmo para você ter mais prática, principalmente nessa etapa aqui de estimativa de carga horária. Eu vou colocar aqui 20 horas para esse trabalho. Valor da hora técnica. O IBAP recomenda entre 200 e 400 reais, mas você pode, obviamente, essa é uma recomendação, colocar um valor maior, né? Dependendo da sua expertise, da sua experiência, de tempo de mercado. Eu vou colocar aqui 300 reais. 6, custos adicionais. Eu vou colocar que tem um custo de deslocamento, 300 reais. Não precisa colocar esse detalhe assim com as vírgulas, que ele já entende, mas desde que você coloque nessa sequência. Prazo estimado para entrega do laudo, né? 30 dias. Vai ter algum reajuste? Porque tem alguns laudos que demoram 1 ano, 2 anos, mas eu vou colocar que não tem reajuste. Bom, vou pedir para ele gerar, baseado nessas informações que eu coloquei na primeira análise. Então, está aqui, cálculo de honorários, horas técnicas 20, valor, as fórmulas dos honorários, essa fórmula que é disponibilizada pelo próprio IBAP, então tem aqui, eu coloquei no meu repositório, dentro do meu prompt, essas horas. Então, um laudo de R$ 6.300, sem cláusula, 30 dias. Deseja manter o valor de 6.300 ou prefere arredondar, por exemplo, 6.000 ou 6.500? Eu vou falar, eu quero arredondar, está muito pouco. 6.500. Perfeito, valor de 6.000 com base e tal, aí ele já gera aqui para você ao juízo competente. Se você colocar todos os detalhes desse juízo, ele vai colocar nome do perito, né, você coloca os nomes e tudo mais, objeto da perícia, fundamentação legal, então do próprio CPC e a sugestão de honorários do IBAP, isso aqui é muito importante para poder subsidiar a sua justificativa, a metodologia e os critérios que você vai utilizar, o prazo de entrega, as condições gerais, os requisitos, o requerimento final, né, que você vai colocar, que é similar a uma petição, e está aqui. E no final ele coloca que deseja que eu adicione o nome completo do CREA para gerar a versão final pronta para protocolo, e aí ele pode gerar o DOC e
um PDF. Eu sugiro que você não gere doc e PDF. Copie aqui e cole, porque quando ele vai gerar doc e PDF, ele trava um pouquinho. Dúvidas nisso aqui, pessoal? Tá tranquilo? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui antes que eu me esqueça. Então, vou abrir aqui meus GPTs. Honorários periciais. O chat GPT ele não cria esse mapa mental, né, professor? Não cria. Atualizar. Ele não cria. Assim, se você pedir para ele criar, ele até cria, mas não fica bom. Qualquer pessoa com link. Então, eu vou compartilhar aqui. Interromper. Esse aqui você vai abrir direto no seu GPT, mas não abre agora, não, depois você abre. Vamos ficar aqui. Compartilhar, vamos lá. Compartilhar essa tela. Vou passar aqui para umas partes mais interessantes logo. Veja bem, eu tenho uma aqui, deixa eu mostrar, buscador de licitações, tem vários, mas vamos abrir no licitações não é dessa área, honorários, laudo técnico. Olha só, esse laudo técnico aqui, como é que funciona? Eu criei um prompt e um detalhamento, uma instrução muito completa com documentos que você, dentro quando você cria, você pode vir aqui quando você for criar, não dá tempo de ensinar vocês a criar um agente, mas é simples. Vocês vão vir aqui em explorar e mandar criar um agente. E ele vai pedir é bem intuitivo. E ele vai pedir para você falar o que ele tem que ser, que ele quer, o que você quer que ele faça, como que você quer que ele detalhe todas as etapas, qual o resultado final, e você vai inserir para ele documentos de referência para que ele possa desenvolver o trabalho correto. Então, aqui eu coloquei várias normas da BNT, a norma do IBAP. Então, o que esse laudo técnico faz, esse agente? Gera laudos técnicos de engenharia civil completos e normatizados, a partir de fotos e dados fornecidos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou à obra, tiro foto da obra, eu posso gravar áudios referente àquela manifestação patológica ou não, mas vamos pensar no caso mais simples. Eu estou numa obra e tiro fotos de várias manifestações patológicas. Aí eu peguei aqui alguns exemplos, eu vou adicionar algumas fotos que eu tenho aqui. Artigos, normas, patologias, deixa eu ver se são essas, planilhas. Tá aqui, downloads. Pronto, vou pegar isso aqui. São várias fotos. Vocês estão vendo a minha tela aí? A tela das fotos abertas? Sim. Estamos vendo, sim. Sim, então tá aqui. Tem uma trinca aqui, uma rachadura, outra rachadura, um problema no pilar, um desplacamento de revestimento, uma eflorescência, uma umidade ascendente, outra fissura. Isso aqui não vai. Então, vou inserir essas aqui. A partir que eu insira, a inteligência artificial, nesse caso, ela já é treinada. Ela já está treinada para identificar a origem, as possíveis origens, identificar a manifestação patológica, as possíveis origens e causas nesse agente. Então, eu vou colocar aqui, anexei. Todas as fotos aqui, vou gerar. Ele demora um pouquinho, vai fazer algumas perguntas, obviamente, que senão não consegue elaborar o laudo. Eu vou colocar aqui, nome do contratante. 1, João da Silva. 2, CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 00. 3, tipo de edificação, vou colocar aqui residência familiar, residencial unifamiliar. 4, ele pediu endereço. Endereço, Rua 10, número 234, Centro, Goiânia, Goiás.
5, qual a finalidade? Vou colocar extrajudicial. 6, data de vistoria. Vou colocar 14/10/2025, feito hoje. Dados do engenheiro, vou colocar aqui João Silveira Belém Júnior, CREA 12058D/GO. 8. Ele pediu o telefone, 62, aí não precisa colocar não, 999-002. Aí ele pergunta, e se possível, conforme se há documentos completos disponíveis, como planta baixa, projeto estrutural, memorial descritivo, ART, alvará, eu vou colocar aqui, não possui documentos complementares. Pronto, respondi tudo. Então, ele vem aqui com os dados, identificação, ele faz a identificação e caracterização total do objeto. Claro que você, depois disso, né, você vai ajustar. A metodologia, eu coloquei um arcabouço de normas técnicas, várias normas, só que eu pedi para que, numa instrução, que ele utilizasse somente as normas que se referiam às manifestações patológicas que eu apresentei. Senão não adianta você colocar várias normas, sendo que você não utilizou nenhuma, né? Então tem aqui a 6122, possivelmente por conta de fundações, 6118 de cálculos de estruturas, a inspeção predial. Então a metodologia envolveu essa inspeção, registro fotográfico, análise técnica e correlação com as normas e elaboração do diagnóstico. A descrição e caracterização do imóvel. O imóvel é uma residência unifamiliar térrea. Constatações, olha só, fissura. Aí ele fala, a foto 1 e a foto 2, que estão no apêndice, porque ele não consegue colocar a foto aqui no local, mas ele já referencia com o apêndice. Então, olha aqui, observam-se fissuras verticais e diagonais de grande abertura, maior que 3 milímetros, em paredes externas e internas, próximo a vãos e portas e janelas. Diagnósticos, indícios de recálculo diferencial de fundações, ocasionado por tensões de tração incompatíveis com a resistência da alvenaria. Causas prováveis, ausência e insuficiência de baldrame de amarração estrutural, movimentação diferencial do solo. Risco, comprometimento estrutural moderado a severo, podendo evoluir para a instabilidade do local. Recomendação, monitorar a evolução das fissuras com réguas tal. Para todas as fotos que ele colocar, ele vai colocar sobre a observação da patologia, o diagnóstico, as causas prováveis, né, os potenciais, os possíveis hipóteses, o risco e a recomendação de tratamento. Então está aqui deterioração do pilar, desagregação do concreto e corrosão das armaduras, o diagnóstico, as causas prováveis, a recomendação, destacamento de processo de revestimento cerâmico de piso, há deslocamento e levantamento de placas cerâmicas, falha na aderência por aderência de juntas, dilatação ou retração substrato, eflorescência e manchas de umidade na piscina revestida com pastilhas, falhas. Então, para tudo, ele coloca foto 6, foto 7, porque eu sei que é chato colocar as fotos. Aí eu pedi para ele colocar e referenciar. Então, aqui tem uma tabela de recomendações técnicas e medidas corretivas, né? O que é de imediato, curto prazo. A conclusão, a responsabilidade técnica e o apêndice. Isso tudo é feito, e é claro, né? Substituir o engenheiro? Não, porque o engenheiro é uma profissão regulamentada. O que você tem que fazer? Você tem que revisar, analisar e gerar o seu laudo completo e verificar se ele não teve nenhum bug. Mas só de fazer isso aqui, dependendo se você tem um laudo muito grande, 30 fotos, 50 fotos, vai acelerar aí para cada um você entra e revisa, bem detalhado. Dúvidas nisso aí, pessoal? Antes de você subir as fotos aí, João, você já tinha criado uma base de dados, certo? Sim. Aqui, deixa eu ver se eu abro aqui para você. Porque ele é um agente, ele não é. Se você colocar uma foto no ChatGPT, possivelmente ele vai entender que é aquela foto e vai até te dar algumas referências. Só que, quando eu crio um agente, que é aqui eu cliquei em explorar, criar um agente, se eu entrar aqui nos meus GPTs,
Compartilha a tela, Cláudio. professor. Tem como? Oi? Compartilhar a tela para mostrar o passo a passo. Ah, tá. Não compartilhei. Deixa eu voltar aqui. Você virar aqui em explorar, você vai criar um aqui. Ele tem todo, se você criar aqui, ele tem todo o detalhamento que você pode colocar, nome, descrição, as instruções, você pode colocar uma instrução gigante, como ele deve fazer, e aqui você carrega os arquivos que geralmente eu não coloco arquivos, as normas, né, as normas que eu quero, nesse caso, as normas que eu utilizei, que eu quero que ele faça referência, documentos, artigos, e vou ajustando. Aí você vai fazendo teste. Né, você coloca 3 fotos e verifica se deu certo, foi o que eu fiz. Coloquei 3 fotos, não, está errado. E onde ele está errando? Ele está identificando isso como isso, então tem preciso de uma norma tal. Você vai adicionando. Aqui a que eu fiz, tá aqui, cadê meus GPTs? Ele gera laudos, aqui está as instruções, né? Como que ele tem que sair com o laudo, com as descrições, aí todas elas teve justificar, por exemplo, para cada patologia, fissuras, infiltrações, recalques, indicar expressamente causas, origens prováveis. Então, foi criando aqui o prompt, né, referenciando com as normas adicionais. Depois, estudo em linguagem natural, sem programar, tá, pessoal? Eu vim aqui e carreguei arquivos. Se eu clicar aqui, vão ter vários arquivos que eu adicionei para que ele pudesse fazer a busca e não limitei. Eu limitei para que ele pudesse buscar na web se ele precisasse de alguma complementação. Você pode limitar isso aqui para ele não buscar mais na web. Então, é claro que, assim, é simples, mas necessita de um Tem que ir treino. brincando com ele, né? Oi? Tem que ir brincando aí com ele. Tem que ir brincando, e você tem que pagar. E nesse aqui você paga $20 por mês, mas vale a pena, porque ele não disponibiliza dessa forma. Se você compartilhar esse script aí no gratuito, a gente não consegue rodar ele, não? Você consegue rodar, mas você não consegue abrir o código. Igual eu abri aqui para você não consegue. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, antes que eu esqueça. Professor, esses anexos que o senhor colocou no prompt aí, eles são normas ou são mais imagens? Normas. Ah, tá. Eu coloquei normas e artigos. Sim, eu pensei que eram imagens de referências. Não, normas e artigos. Ele consegue reconhecer. Aí os artigos, pessoal, vou passar rapidinho, tá? Era para dar tempo, mas depois eu tenho uma possibilidade da gente estudar juntos mais detalhadamente sobre isso aqui. Vocês esperam um pouquinho que eu vou falar para vocês. Aqui, ó. Aqui vocês podem procurar os artigos nesse site aqui, ó. Nessa ferramenta, chama Perplexity. Ele é um documento que faz pesquisas e referências completas de artigos científicos, para quem quer estudar artigos e não normas, mas artigos científicos. E ele cita muito melhor de qualquer plataforma de GPT, de Gemini, de qualquer coisa. É pago, mas você tem uns créditos gratuitos para você fazer pesquisas, por exemplo, de normas, de artigos de grandes revistas, para que você possa abastecer o seu agente. Bom, onde que eu vejo? Eu copiei já, deixa eu colocar aqui. Esse aqui eu vou compartilhar com vocês, que é o agente, tá? O agente que faz os laudos. Certo? Bom, 20h45, nós temos 7h30, 8h30, 15 minutos. Bom, eu vou mostrar mais uma ferramenta e no final, pessoal, eu quero apresentar para vocês uma oportunidade para a gente fazer uns treinamentos complementares, se vocês tiverem interesse, tá bom? Nada complexo, nada caro, mas eu acredito que vai facilitar bastante, que é muita ferramenta que dá para trabalhar aqui. ChatGPT, compartilhar. Volta. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar para vocês, vou ter que escolher. Assistente de proposta comercial, não, esse aqui não. Validador de crédito rural, agrônomo, pode ser de quesitos. Roteiro para engenharia reversa de prompts, memorial descritivo, buscador de licitações.
Esse aqui vai ser bom para vocês. Ó. Quesito perito. O que esse quesito perito faz? Gera os quesitos para você. Como? Poxa, aqueles quesitos que você tem que fazer para o juiz, para o perito, né? Aquelas perguntas que você tem que fazer para o perito. Então, eu vou mostrar como é que funciona. Da mesma forma, anexe o processo e solicite análise. Eu vou anexar o processo, vou anexar aquele mesmo processo, mas com aquele prompt, acho que eu tenho ele até aqui pronto, deixa eu ver. Vou ter que digitar. Realize a análise deste processo sem mencionar nenhuma das partes envolvidas, tais como autor, réu, juiz e advogado, perito, por conta que estou compartilhando esta tela em uma palestra com várias pessoas e não quero que dados sensíveis sejam compartilhados com os demais para não ferir a LGPD. Eu não anexei o processo, ele vai falar ok e tal, analisei o conteúdo, vou colocar aqui. Aí, eu não lancei o documento, ele pegou um documento qualquer. Aí ele dá esse bug. O que eu faço? Eu venho aqui, quesito perito. Abre um novo chat. Pronto. Vou colocar aqui, vou anexar o projeto lá. O projeto não, o processo. Ele vai anexar. Realize a tarefa referente a este processo. Ele vai fazer algumas perguntas. Esse aqui ele já foi direto. Mas você pode pedir para ele para que ele faça as quesitações, porque, aqui, ó, considere que você é o engenheiro assistente da parte autora. Aí ele vai criar os quesitos conforme, né, para melhorar ali a justificativa do processo. Então, ele vai aqui, o mapa de evidências, que ele vai buscar todo o mapa de evidências, ele vai começar pelos quesitos, olha, estrutura e fundações, conforme 6118, 6122, 14931. Quesito 1. Verificar se as fissuras diagonais e horizontais observadas nas paredes internas e externas do imóvel da autora têm origem em esforços transmitidos pela construção vizinha. Método: inspeção visual, registro fotográfico, medição de aberturas, esclerometria e nivelamento geométrico. Qual norma que sugere que seja utilizado? Quesito 2. Avaliar se o uso da parede limítrofe com apoio do telhado, laje ou estrutura de edificação vizinha contribui para a sobrecarga e deformação na alvenaria da autora. Então, tem vários quesitos, que depois você vai ajustar e verificar qual que você quer utilizar. Interferência de obras vizinhas, confirmar o nexo técnico entre os danos observados e a cronologia da construção vizinha. Então, são cada quesitos assim que, é lógico que quanto mais experiência a gente vai entendendo, conseguindo fazer, mas quando ele gera todos esses quesitos, você escolhe, você ajusta. Mas vamos pensar o seguinte, agora, considere que você é
o assistente da parte Ré. Ele busca ler o projeto, lê o processo, vai em todas as normas, busca, e ele faz uma outra revisão. Agora, a controvérsia envolve alegações de danos estruturais decorrentes. A parte autora atribui isso. O objetivo técnico sob a ótica de defesa é verificar a efetiva existência de correlação física e temporal. Da mesma coisa, ele faz um mapa de evidências. Olha só, as fissuras existentes no imóvel da parte autora são compatíveis com os recalques diferenciais da própria edificação, movimentação térmica, patologias, sem relação com a obra vizinha? Então, ele muda, né, o tipo de quesito. Pegar um outro. As trincas e deslocamentos cerâmicos observados são tipos de movimentação térmica, retração, reboco ou idade do revestimento, sem vínculo com a construção vizinha. Então, ele muda toda a abordagem e a perspectiva para direcionar o perito a responder os quesitos com o intuito de direcionar a parte Ré. Então, essas três ferramentas que eu mostrei para vocês já te dá ali uma grande vantagem em relação a muitas pessoas que estão utilizando, não estão utilizando a inteligência artificial. E detalhe, você não precisa usar só isso, né? Só para inteligência artificial. Eu sei que outras pessoas atuam em outros mercados aqui, em outras áreas, e eu acho que é uma oportunidade muito grande para vocês começarem agora, que apesar de já estar muito avançada a inteligência artificial, tem muita gente, muito engenheiro, vamos colocar na nossa área, que não sabe utilizar. Não sabe, nunca viu, usa o ChatGPT como se fosse o Google, né, turbinado. Vocês entenderam, pessoal? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, João. Pois não. Essas plataformas aí, digamos assim, faz uma planta baixa, tem inteligência para fazer isso? Tem. A versão paga. Tem o Gemini. No memorial descritivo, né? A gente faz ali o levantamento da planta baixa, ele faz. O que dá para fazer? Vou fazer aqui. Você consegue fazer memorial descritivo a partir de projeto arquitetônico em PDF. Você consegue, no meu Instagram até coloquei, você consegue, a partir de um croquis feito à mão, um desenho, gerar o projeto em PDF completo, inclusive humanizado. Tem no meu Instagram lá, o pessoal que me segue, mostrando a transformação de um rabisco. Memorial descritivo, ele faz o levantamento de quantitativo de materiais de um projeto arquitetônico, desde que esteja ali bem detalhados os textos dentro do projeto. Levantamento de quantitativo de aço, formas, volume de concreto de um projeto estrutural gerado por TQS ou Weberic. O que mais? Faz simulações realísticas de ambientes. Você tira uma foto do ambiente, gera um prompt e você consegue colocar qualquer tipo de mobília, qualquer tipo de paisagismo também, de arquitetura de interiores e designer. Então, assim, é por isso que eu comentei 1h30 é muito pouco. O que eu desenvolvi, pessoal? No dia 11 de novembro, eu vou dar uma masterclass de 3 horas. 3 horas seguidas, onde eu vou explicar de maneira mais abrangente todas as ferramentas e todos os ferramentas que podem ser utilizados com a inteligência artificial. Pessoal, se eu abrir aqui para vocês, deixa eu abrir aqui. Só um momento. Compartilhar. Se vocês tiverem interesse em aprender mais, que eu acho muito importante, eu criei esse treinamento de 3 horas, onde, né, o intuito é transformar horas em minutos. Veja que só essas 3 ferramentas já vão transformar vocês ali, gerar produtividade e ganho de tempo gigante. Então, ela vai ser, né, 3 horas intensivas, no dia 11/11 de 2025. Eu liberei 100 vagas. Hoje eu estou fazendo o lançamento desse treinamento hoje.
Vocês são a primeira pessoa que estão sabendo. Amanhã eu vou abrir as vagas para os outros grupos. Eu faço parte de 22 grupos de engenharia. Vou abrir aqui para os outros 22 grupos, para 100 vagas, porque senão não dá tempo, muitas dúvidas, né? Então, são só 100 vagas para o dia 11. O que você vai ter lá? Você vai conseguir gerar outros tipos de laudos técnicos, relatórios, memoriais descritivos, geração de plantas em PDF, análise de projetos em PDF, análise de documentações, análise de orçamentos, planilhas orçamentárias, eu queria ter mostrado para vocês, mas não vai dar tempo, análise de planilhas orçamentárias, auditorias em planilhas orçamentárias com inteligência artificial, gerando dashboards, igual o BI, com gráficos, apresentações de memoriais descritivos baseado em qualquer tipo de projeto arquitetônico. Então, o que você vai ter lá? Vai ser ao vivo, 3 horas, né? Então é intenso, mas vocês vão ter direito à gravação durante 30 dias. Por que só 30 dias? Porque a inteligência artificial é muito dinâmica e eu não vou atualizar essa aula, porque senão eu tenho que ficar atualizando, isso aqui já ficou defasado e tal, então 30 dias ele já vai estar defasado. Então, depois eu lanço um outro. Então, ao vivo, demonstrações ao vivo, o conteúdo igual esse que eu mostrei para vocês, direto ao ponto, nada de firula. E detalhe, eu vou gerar para vocês, quem já participou aqui, quiser falar, vou fornecer para vocês um suporte de 30 dias um grupo do WhatsApp para vocês colocarem em prática tudo isso que vocês vão aprender nessas 3 horas e tirar dúvidas diretamente comigo. Tem muita gente aqui, eu acredito, que já participou dos meus grupos seja de mentoria, seja de acompanhamento, sabe quanto eu dedico a esses grupos, né? Quase de imediato eu respondo todas as dúvidas durante esses 30 dias para sanar toda e qualquer dúvida relativa ao seu processo, ao projeto que você vai criar no seu escritório, no seu negócio, e pegar na mão. Então, após o treinamento, vocês têm acesso a 30 dias de gravação, um suporte no WhatsApp durante 30 dias, templates com todos os meus prompts, que eu utilizo durante a aula, essa masterclass, uma apostila digital, e né, você pode assistir de onde tiver. Então, você vai ter ferramentas essenciais de inteligência artificial, engenharia de prompts, na prática, como você vai gerar prompts, né, que vão gerar resultados, elaboração de laudos, relatórios, memoriais descritivos, análise de projetos e planilhas com inteligência artificial, de cronogramas físico-financeiros, você vai gerar orçamentos e planilhas orçamentárias e memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico de obra baseado no projeto e algumas informações em minutos. Tudo o que eu coloquei lá em cima, que é transformando horas em minutos, você pode ter certeza que vai ter aqui. E um plano de ação. Cada um vai descrever o que você quer implantar no seu negócio e a gente vai gerar um plano de ação para que eu possa acompanhar vocês durante os 30 dias nesse período. E disponibilizar algumas plataformas que são grátis, todos os links que eu vou utilizar de plataformas grátis, vou disponibilizar para vocês. Então tá aqui, sobre os templates, vou gerar um certificado, né, de 3 horas, quem tem interesse, né, geralmente é estudante que gosta disso, né. As ferramentas que eu vou utilizar, ChatGPT, Gemini, Notebook LM, Gama app para fazer a apresentação, isso aqui é ótimo, em 5 minutos, Lovart e Canva, que é para criações de publicações de marketing. Então, vou ensinar como é que vocês podem criar cenas de vídeos e imagens para divulgar os serviços de vocês de maneira rápida. Os agentes e assistentes que nós criamos aqui, eu vou ensinar como é que vocês podem criar. E os projetos e detalhamentos, tudo que você coloca. Então, nada de teoria excessiva, criado de engenheiro para engenheiros, né? Então, tem aqui alguns depoimentos de pessoal que já fez. Então, são 3 horas, né? Então, você vai ter 3 horas de masterclass ao vivo, 400, né? Vale R$ 490 aí tranquilos. Templates, um grupo de WhatsApp 30 dias que não tem nem preço isso aqui, né, pessoal? Isso aqui, você tem respostas imediatas, tem gente que já participou de grupo de mentoria e de acompanhamento, sabe do que eu estou falando. Apostila completa, gravação por 30 dias, certificado. Isso aqui, se eu cobrasse 970, eu conseguiria vender, talvez não 100, mas 50, mas o objetivo não é esse. Esse é o valor que eu vou disponibilizar para vocês hoje, só que são 100 vagas,
R$ 90. R$ 90. Vou colocar aqui para vocês o link. Tem currículo, as perguntas já estão aqui. Eu vou disponibilizar o link dessa página que vocês estão tendo aqui agora. Cadê a chat? O chat sumiu? Ah, não, está aqui. Só que é o seguinte, são 100 vagas. Amanhã eu vou abrir em todos os grupos, são 22 grupos, né, grupos gigantes, e não vou abrir mais vagas até eu fazer o outro treinamento. O outro treinamento, para que eu estou fazendo isso aqui? Vou gerar depoimento, sim, vou gerar muito depoimento disso aqui, depois que eu terminar de fazer essa aula, e esses depoimentos vão ser gerados na minha próxima Masterclass, para mostrar, olha, pessoal, resolveu, já dei aula para esse pessoal, olha o que eles estão falando, assim como eu fiz essa agora. E o preço não vai ser esse, obviamente, é o preço de lançamento da primeira turma, é inédito. Treinamento de engenheiros para utilizar inteligência artificial não tem no mercado. Você tem vários aí de maneira, né, pulverizada. Então, vão ser 100 vagas. Amanhã, possivelmente, não vão ter mais vagas. Professor, 9 horas. Pois não. qual será o horário do curso? O horário vai ser das 19h30, 3 horas, 20h30, 21h30, 22h30, Tá. das 19h30 às 22h30. Mas, se você não conseguir assistir, esse vai ficar gravado durante 30 dias e você vai ter o acompanhamento, né? Qualquer dúvida que você tiver, está assistindo no outro dia, a aula gravada, e teve uma dúvida em relação a determinado assunto, você manda lá a pergunta no WhatsApp que eu respondo. Talvez não responda ali no momento, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Né, pessoal? Tá Acho que a bom, Patrícia já obrigada. participou. Tem uma pessoa, o Pedro Antunes, ele está com a mão levantada. Fala, Pedro, para o João Pode responder falar, você. Pedro. Não, eu queria mais mesmo aqui, talvez até compartilhar uma experiência. Já tem um tempo que eu sou usuário das ferramentas, né, de inteligência artificial, e com o tempo eu tenho percebido que a gente interagir com ela como um trabalho colaborativo, a gente consegue ampliar os nossos resultados positivos. Então, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico e eu lido com perícias de acidente de trânsito. Recentemente, em um processo, eu me deparei com uma situação que eu precisava avaliar a posição do sol. Coisa que para arquiteto, para engenheiro civil é muito mole, consegue pegar um mapa solar e conseguir saber, não, nesse dia o sol estava aqui, eu estava lá. Mas para mim que é de fora, não. Então você interage com as inteligências artificiais nesse modo colaborativo, é isso. Estou em determinada situação. Qual saída que tem? Para onde que eu posso ir? E aí, resumindo, eles me indicaram uma ferramenta de calculadora solar e eu consegui posicionar como é que estava o sol nessa perícia, graças a essa ajuda da ferramenta. Então, assim, eu acho que vale muito a gente começar a interagir com ela nessa linha de trabalho colaborativo. E sempre você fazer um processo iterativo. Ou seja, fez uma pergunta, pega aquela resposta, dá uma estudada na resposta e fala, ei, mas eu senti falta disso, ou cadê aquele outro, ou faltou tal ponto, que aí você faz ela ser regenerativa. E isso melhora bastante os resultados. Pelo menos na minha experiência recentemente, né? Muito bom, Pedro. O que o Pedro falou assim, é justamente o que a gente vem buscar. Porque quando a gente gerar um grupo de WhatsApp com 100 pessoas, falando somente de inteligência artificial, quem já participou de outro grupo, tem um grupo de regularização de imóveis que era para ter encerrado há muito tempo, né, de um curso que eu dei, tenho ele até hoje, respondo. Então as pessoas trocam experiência, trocam problemas, e dentro de um grupo é um network muito, muito forte, né? E essa que você comentou aí sobre as instruções que você dá para a inteligência artificial, para todas as ferramentas, ela vai se alimentando daquilo e vai refinando toda hora os resultados que ela vai te entregando. Então, muito bem colocado aí, Pedro. João, eu fiz a compra aqui já da Masterclass e entrei aqui no Hotmart, né? Sim. Aí só no dia vai ser disponibilizado o link lá, né? No dia vai ter um grupo, né, que você já acessa e entra para o grupo, tem dentro da descrição dessa aula aí,
recomendação, tem um grupo, tem uma descrição que tem um grupo ali. Aí você entra nesse grupo, vai ser disponibilizado o link da aula no dia. Um dia antes, depois a gente vai reforçando. Mas quem não recebeu o link, a gente tem aqui já uma plataforma automatizada que amanhã vai dar boas-vindas para você de maneira individual e vai te mandar o link também desse grupo onde você vai receber o link da aula, entendeu? Certinho, muito Ótimo, o obrigado. pessoal está falando. Hein, João? Sim. Eu vi aqui que o pessoal está bastante interessado e tal. Você teria alguma disponibilidade para, pelo menos, finalizar o que hoje eu vi que ficou ainda faltando para finalizar, né, em função do tempo, né? Sim, Você sim. teria uma disponibilidade, assim, e o pessoal também, né? Pelo menos para a turma que já está aqui hoje. Eu vi que ficou estabilizado aqui em 71 participantes durante a palestra inteira, praticamente. Ótimo. Não tenho, é porque assim, né, a Badilene, das outras vezes, muitas vezes, quando eu ia falar, principalmente quando eu dava, né, os conteúdos sobre marketing, eu sempre Aham. ultrapassava, dava 2 horas, 2h20, eu falei, poxa, eu falei, gente, essa vez eu vou 1h30, porque eu não vou atrasar o pessoal. Mas sim, tem como, eu vou colocar aqui, apresentar algumas considerações aqui. Se o pessoal, se eles tiverem dúvidas, né, sobre o conteúdo, vocês podem me perguntar. O pessoal que já está, né, o pessoal que já fez curso aqui, Marco Aurélio já fez curso comigo, Patrícia, Andressa, assistente, tá. Tá. A Andressa pediu, professor, Professor, disponibiliza o assistente dos quesitos. Sim, vou disponibilizar agora. Oi, Carla. eu tenho uma dúvida. Eu conseguiria também, assim, eu sei que tem que ir um estudo maior, mas eu poderia criar um breve programinha simples com a ajuda? Porque Sim, eu vi que você falou que mexe com prompts, né? E vai ensinar sim, sobre eles. Então, vai realmente ensinar a montar esses, esses comandos. isso. Eu tenho aqui, ó, um assistente para criar prompt. Se eu clicar aqui, eu coloco, descrevo o prompt a partir de uma imagem anexada. Então, por exemplo, eu quero criar imagens e eu não sei o que é essa imagem para gerar um prompt. Eu clico aqui e escolho, deixa eu achar uma imagem. Ele vai me explicar como é essa imagem. Deixa eu ver se essa aqui está ok. Mas Tá. esses programinhas só vão ser criados em plataformas pagas. Então, assim, de qualquer forma, depois eu vou ter que pagar uma Você plataforma. não vai ter jeito, vai ter que pagar. E tem alguma que o senhor considera assim, vai valer mais a pena? Tem. Ó, vou mostrar umas aqui para vocês. Antes disso aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Eu acho até mais interessante, se vocês, né, tiverem as dúvidas, que eu vou mostrando as ferramentas de acordo com a demanda. Olha esse aqui, ó. Vamos pensar no Lovart. Olha a qualidade do Lovart. Esse Lovart eu criei. Minha esposa tem clínica de reabilitação neurofuncional. A partir de um prompt, eu criei aqui, esboço design de uma clínica de reabilitação neurofuncional infantil de 2 andares. Ela queria, né? Ela tem 8 clínicas de reabilitação, e fazendo um projeto de mais uma, a arquiteta sempre demorava, fazer um estudo, eu falei, não, me dá aqui, o que você precisa? E aí, claro, olha só, descrevi como é que seria a fachada da clínica. A clínica adota um estilo minimalista, moderno, com linhas limpas, bem definidas, a paleta predominante é branca, coloquei, janela, layout do primeiro andar, o pavimento térreo é planejado para garantir circulação eficiente, tem que ter uma recepção, sala de espera, entrada. João, você escreveu isso tudo? Quase tudo. Eu detalhei, olha como é que é o método que eu crio, que eu faço um prompt. Quando é um prompt mais extenso como esse, que eu vou descrever, como se eu fizesse um memorial descritivo ao contrário, sem ter um projeto. Eu descrevi como se fosse um brainstorm. Eu preciso de sala, preciso de corredor, eu preciso que tenha pé direito de 2,30, mas eu preciso de um quarto também, eu preciso disso. Eu coloco de maneira bem, o máximo de detalhes e o máximo de coesão possível. Eu vou naquele assistente, eu criei um assistente somente para gerar prompts corretamente do jeito que a IA entende de maneira mais detalhada. E ele criou esse prompt aqui baseado no que eu escrevi. E quando eu criei esse prompt, olha só que é um prompt grande, então se eu colocar aqui
Layout do segundo andar. O pavimento superior é voltado para terapias complementares, consultas e atividades de apoio. Isso minha esposa que me passou. As salas de terapias especiais, ambientes dedicados à fonoaudiologia, terapia ocupacional, consultas individuais e tal. Fui colocando, ele foi ajustando, colocando, e aí, olha aí, o que ele criou no primeiro prompt. No primeiro, nem refinei, tem uma parte de refinamento de prompt. Isso aqui já detalhado, não teve que falar, agora você cria os móveis, não. Coloquei, porque eu coloquei todas as mobílias que são necessárias, porque ele entende o que é uma sala de terapia ocupacional. Uma sala de terapia ocupacional onde que tem equipamentos de elementos sensoriais. Hidroterapia, ele já criou. Então, esse aqui é o segundo que eu tinha pedido. Aqui, ó. Gente, travando. Aqui ele criou outro, olha como é que é a entrada. Isso aqui sem nada, assim, sem fazer um refinamento nenhum. Aí eu poderia refinar, não, eu não gostei dessa grade, tira isso. É como se você estivesse falando para o arquiteto, sabe? Faz isso aqui, não, tira isso aqui, não, agora ficou ruim isso aqui. Gerou a fachada, aí eu pedi só para colocar o nome, eu poderia mandar, não, coloca essa logomarca, inserir a logomarca aqui e colocar a logomarca da clínica dela. E eu falei, você faz vídeo? Será que esse negócio faz vídeo? Eu pedi para ele gerar um vídeo. Não é o vídeo, é uma cena. Agora, quanto tempo e quanto que eu iria gastar se eu fosse fazer isso aqui à mão? Então, esse aqui é o Lovart, pago. Você tem uns créditozinhos lá que dá para gerar isso aqui, entendeu? Você consegue gerar isso aqui para testar, mas é $20. Hoje eu gasto em torno de $120 por mês, $140 por mês, mas porque eu trabalho muito com isso e assim eu testo as ferramentas. Aí uma coisa que eu faço, eu crio vários Gmails, porque ele vai pelo Gmail, aí finalizou aqueles créditos, eu entro com outro Gmail para testar as ferramentas. Aí eu entro com outro até falar, isso aqui é legal. Aí eu vou e compro, assino. Ah, não, isso aqui não é legal. Isso aqui, né? Então, alguma dúvida sobre essa ferramenta aqui, pessoal? Lovart. Olha essa aqui, deixa eu ver qual que eu mostro. Olha essa aqui, é muito show. Essa aqui chama Manus IA. Ela tem os créditos gratuitos, isso aqui é legal, tem 300 créditos todo dia, gratuitos. Mas aí você tem os créditos, eu estou com 2.060 créditos. Olha só o que ele faz. Tchau, relação de várias cíveis, como criar. Isso aqui eu pedi para ele fazer uma análise de uma planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária aqui, ó, que eu peguei na internet. Gigante. Eu queria saber se para o investidor, como é que são os custos, né? O que eu coloquei aqui? Treinei. Realiza uma análise completa de todos os fatores relacionados na planilha orçamentária para subsidiar a tomada de decisão do investidor, considerando todos os indicadores mais utilizados para essa decisão, apresentando também um dashboard moderno, visual, para apresentação numa reunião da diretoria. Então, ele fez um relatório e fez uma apresentação similar a um dashboard. Vou mostrar para vocês qual foi o final. O relatório foi esse. Ó. Relatório executivo, a introdução, o resumo. Ele colocou todo o resumo, retorno sobre investimento. Ele considerou, ele foi e buscou o valor de um galpão para alugar nessa região que estava inserido o nome na planilha orçamentária, para considerar que ele iria alugar esse galpão. E quando ele teria o payback e o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio, e quando ele teria o tempo de retorno de investimento. Isso eu não falei para ele, não está na planilha, mas ele falou, olha, uma obra dessa, com esse tempo, ele vai gastar tantos anos e vai ter um retorno de investimento com 3,2 anos, fazendo um aluguel de R$3.000, acho que ele considerou. Olha o dashboard que ele criou a partir dessa planilha. Custo total, retorno de investimento da construção, payback, 3,2 anos. Quais foram os tipos, as categorias de custo que mais, né, se destacaram? Análise de sensibilidade. Olha só um indicador legal. O valor de mercado que ele vai ter após, o retorno de investimento,
receita anual, e eu poderia pedir muito mais detalhes para ele à medida que eu fosse solicitando. Ele faz um, deixa eu pegar aqui, eu fecho aqui. Composição de custo direto e BDI. Ele faz a relação entre o BDI e o custo direto, quem trabalha muito com orçamento. Índice de eficiência construtiva, categorias de maior risco. Então, olha só onde ele vai ter um percentual maior de eficiência na estrutura, onde ele vai ter um percentual menor de acordo com os valores. Categoria de maior risco, né, de travar. Aqui, olha só que interessante. Ele faz a projeção de fluxo de caixa, de acordo com um cronograma físico-financeiro que não existe nessa planilha, mas ele criou um cronograma físico-financeiro e já fez a projeção da obra. Aí você pode, poxa, eu não gostei dessa projeção, gostaria que você ajustasse que no quarto mês eu não vou fazer um aporte de capital para a obra, ele vai parar, ele faz esse reajuste automático. Só que o Manus tem muito mais coisas do que isso. Ele cria. Eu criei essa apresentação que eu ia fazer hoje para vocês. Só que aí depois eu falei, vou mudar no mapa mental, porque se eu fosse abrir a apresentação para fazer detalhado, eu não passaria do quarto slide. Mas ele criou essa apresentação completa aqui, baseada, eu fiz primeiramente um texto, gerei um texto mais completo e pedi para ele criar. Ele criou o layout completo, só que esse não é o melhor. O melhor é esse. A partir daqui, eu posso colar um texto. Eu posso colar qualquer texto. Eu vou colocar aqui engenharia Confia, que ele gerou ali. Um texto. Falta engenheiros. Então, 192 os profissionais estão, né? Tudo isso aqui, eu posso copiar isso aqui tudo. Vir aqui no Gama, colar. Eu quero uma apresentação, uma página do web, um documento, um conteúdo para rede social. Quero uma apresentação. Gerar a partir de notas ou esboço, resumir o texto ou preservar esses textos. Eu vou pedir para ele criar. Eu venho aqui. Se eu quero detalhado, conciso, extenso, vou colocar detalhado, que gere nesse layout. Quero que utilize imagens de inteligência artificial. Formato. Vou gerar. Isso aqui é muito bom para fazer a apresentação, né, de algum trabalho, de algum até mesmo de laudos de vocês. Olha só. Eita, vai acabar as vagas. Vixe. Muita gente já. Não tem esse gráfico lá naquele documento que nós abrimos aqui. Não tem nenhum gráfico. Ó. Copiei isso aqui. Ele demora um pouquinho. Cenário e tal, então ele gerou a partir de inteligência artificial. Você pode editar todas essas. Eu quero clicar aqui e eu vou gerar a inteligência artificial para que ele. Eu estou na outra conta. Mas eu posso clicar aqui e falar, coloca um capacete nessa pessoa. Ele coloca um capacete. Esse é o que possui 300 créditos para usar? Não, o 300 créditos é o Manus. Esse aqui você possui... Esse aqui você gera até 10 arquivos, só que você fica com algumas funcionalidades restritivas. Igual esse, eu estou em outra conta, por exemplo, essa imagem aqui na conta Pro que eu tenho, eu clico aqui e eu troco a imagem. Rapidamente, só apresentando um prompt, que eu coloque tal coisa, mas isso aqui ele gera até 10, até 10. 10 slides. Aí quando você paga o Pro, que é $15, ele deixa você fazer 20 slides, 30 slides.
Mas olha só a qualidade disso aqui, né? Formalização, satisfação. Então, ele gera todos os gráficos, você troca as fotos Professor, com a sua, pois não. para quem está dando início aí nesse ramo da perícia aí, qual que é dessas inteligências artificiais aí que o senhor recomenda fazer a assinatura inicial? ChatGPT, o O Notebook GPT, LM? assim, se você tem familiaridade já com o GPT muito, aí eu aconselho você ir pro Gemini, pro Notebook LM. Mas inicialmente eu falo para todo mundo ir para o GPT, porque ele tem uma familiaridade, você consegue ter uma familiaridade melhor, ele é mais usual, ele tem uma interface mais amigável. O Gemini, o Notebook LM, ele é gratuito. Então você pode utilizar o Notebook LM, que ele é gratuito, as ferramentas que você são recursos mais avançados, você não vai precisar utilizar agora. Então hoje, na área de perícia, se você tiver o Chat GPT, eu já passei três assistentes para vocês aí. E o Notebook LM, você já faz um estrago, se souber utilizar certinho. Mas tem muito mais ferramentas, pessoal. Tem o Sora. O Sora você gera imagens e cenas, inclusive de posicionamento da imagem. Isso aqui eu estava gerando um negócio, acabei de... Olha a quantidade. Se eu colocar aqui... Só que aí é claro que você tem que gerar os prompts corretos. Então, quem trabalha com perícia aí na área, né, na área de engenharia mecânica, de acidentes de trânsito, né, no próprio vídeo ele pode ser editado dentro do Sora, principalmente o Sora 2, editado no sentido de gerar melhor qualidade, pegar outros pontos, identificar, fazer inserções naquele negócio que é chato, né, de colocar setinha e colocar os nomes. Então tem muita. Ó, esse aqui foi criado com IA. E isso que está o Sora 1. O Sora 2 que está sendo lançado agora, ele é muito mais poderoso que você não vai conseguir distinguir, obviamente. Esse aqui, pessoal, o Perplexity, esse aqui, para quem está trabalhando buscando artigos científicos para estudar e colocar lá no Gemini, é excelente. Ele tem alguns créditos, né? Criação de imagens criação de projetos. Deixa eu ver se eu acho aqui algum projeto que foi gerado com IA, se está nesse computador. Esse que eu comprei agora. Deixa eu ver, diversos. Professor, assim que você terminar a explanação do que você está falando da Perplexity, a gente vai para o encerramento, né? Porque já vai completar 2 horas de palestra. Ótimo. E aí a gente programa uma próxima, pessoal, tá? A gente divulga, aí vocês fazem a inscrição e o João volta aqui para falar conosco de novo. Isso. Vou abrir só essa aqui. Ô, João. Oi. Boa noite, aqui é a Lídia que está falando. Tudo bem? Tudo certo. Eu sou aqui do Espírito Santo, estou longe aí. Opa, seja bem-vinda, Lídia. Obrigada. Eu já há algum tempo já trabalho com algumas ferramentas de IA, achei bem interessante. Realmente, estou aqui para falar que você é o único mesmo, viu, galera? Realmente, ele é a única pessoa que está envolvida com isso aí, porque nem sou sua aluna, hein? Mas nem você minha aqui, aluna. já comprei, mas realmente é porque eu tenho estudado o mercado, né? E tem algumas coisas também que vou lançar futuramente, mas assim, só para complementar aí, excelente sua palestra. E esse é o caminho mesmo, né, disseminar, né, para as pessoas o conhecimento. E realmente, João, não tem muitos engenheiros que tá sabendo, né, tá muito ainda perdido aí, achando que a IA vai tomar conta de tudo, mas não é isso, é uma ferramenta, enfim. Só para encurtar aqui, você está falando de Perplexity, aí só para deixar para a galera uma dica, a Perplexity, quem assina vivo, tem de graça a assinatura, tá? Legal. Aí só para deixar essa dica aí para a galera. Olha só que legal. Valeu. O nosso grupo, né, de WhatsApp que vai ser criado vai ser justamente para isso também, né? O pessoal compartilhar. E eu vejo muito isso, né? Eu vejo muito pessoal que
tem engenheiros que atuam no mercado não no mercado, mas utilizam IA, mas para umas coisas muito básicas ali do ChatGPT, que não é ruim, mas que, né, infelizmente, olha só, essas aqui são salas sensoriais que eu criei para minha esposa com uma foto. São vários modelos que foram criados em 10 minutos. Com prompt, você vai gerando os prompts corretos, e aí é o complicado, que entra no paradoxo da escolha, né? Eu gerei 10 para ela, onde um arquiteto ia demorar um mês para ficar gerando essas 2 ou 3 opções, eu gerei 10, ela falou, não, gera mais 10 então. Eu falei, não. Aí, essa aqui é a imagem original dela. Não está aparecendo as imagens. Ah, não está aparecendo? E agora? Agora foi. Sim, então, essa é a imagem real, né? E aqui apareceram as demais? Não, tá parecendo a Ficou mesma. só a original. Mas enfim, pode acreditar em mim que foi gerado. Aqui. Então, essa aqui foi gerada, são várias que foram geradas a partir do prompt que foi de Gemini. Então, você tem muitas opções, né? Muitas opções que você pode trabalhar e tem várias outras ferramentas aqui que eu quero compartilhar com vocês nessa Masterclass que eu disponibilizei para vocês. R$ 90 não dá nem 2 almoços, dependendo do lugar que você vai, não dá nem um almoço, R$ 90. Né? Pessoal que gosta de ir para o Coco Bambu. Então, pessoal, eu agradeço todo mundo aí que esteve presente, que participou. Meu Instagram é joaobelém.eng. joaobelém.eng. Agradeço a presença de todos vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida no meu Instagram, direct, pode enviar que eu respondo, e aguardo vocês na Masterclass dia 11 de novembro lá. Obrigado, Badilene. Beleza, nos encontramos lá. Obrigada. Agradecemos aqui ao João Belém, né, pela excelente palestra, pela parceria, e também a todos vocês aqui presentes pela participação. Não se esqueçam de preencher o formulário da lista de presença, né, e também da avaliação do evento, para que a gente tenha informações para a gente promover palestras no mesmo sentido, né, na mesma linha de interesse aí de todos os profissionais. João, você sabe que o CREA Goiás está sempre de portas abertas aqui para te receber, somos parceiros de longa data, né? É um prazer, é uma honra para o CREA Goiás ter você aqui como parceiro, como palestrante aqui para os profissionais. Sinta-se à vontade para nos procurar quando tiver disponibilidade, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Badilene, pela sua proatividade, sua competência, Que sua isso, tamo dedicação junto. aí no seu cargo. Agradeço pela oportunidade e espero revê-la em breve. Amém. Nós todos, né? Juntos somos mais fortes. Pessoal, muito obrigada, tá? Tenham um excelente restinho de noite, bom descanso. E, João, estamos aqui. Precisando, é só chamar e a gente também corre atrás de você. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais.